dia, hoje é 30 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Pela primeira vez, eu deixei para fazer a introdução depois de gravar o podcast, porque eu tinha que esperar o jogo do Celtics e do Miami acabar. Só que agora eu percebi que foi uma péssima decisão porque eu tô brava. Em nome do basquetebol, Miami mereceu. Uhul, o time do DJ Khaled está na final da NBA. Sim, esse é um podcast de economia. Eu gosto sempre de reforçar isso na introdução para que você que caiu aqui de paraquedas não saia correndo. Além de negócios, a gente também fala de basquete, de música e de mim. E antes de começar, eu queria muito destacar o fato de que eu tenho uma audiência infantil. Só que um deles dorme quando ouve a minha voz, segundo Giuseppe, que é o pai desse baby. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu fico lisonjeada de qualquer maneira. O outro fã mirim é o Emanuel, de 9 anos, que segundo o Igor, o pai dele, pede pra colocar o podcast de finanças da mulher engraçada. Eu fiquei literalmente com lágrimas nos olhos lendo isso. É muito fofinho! Que bom que você gosta do programa, Emanuel. Grande beijo. Eu amo crianças, bichinhos e coisas fofas. Inclusive, vi o vídeo da filha da Ivete Sangalo causando num show dela no final de semana umas 100 vezes. Vamos às notícias. Você já deve estar muito cansado de saber que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, chegou ao Brasil na madrugada de domingo para segunda para participar de uma reunião com outros presidentes da América do Sul organizada pelo governo brasileiro. Hoje nós vamos dar uma olhada nas relações econômicas entre o Brasil e a Venezuela. Depois, vamos marcar na cartelinha de palavras escolhidas pelo mercado para serem a temática do mês e conversar sobre inteligência artificial, essa marvada que tá todo mundo falando. A alta das Big Techs é a nova bolha que vai estourar e deixar todo mundo desesperado? Tipo Bitcoin, ou as hipotecas americanas, ou os .com no início dos anos 2000, ou as tulipas na Holanda no século XVI. Aí vamos fechar com a continuação do nosso assunto de ontem, o que é que está em jogo para a Petrobras na aprovação pela licença do IBAMA na margem equatorial. Será que hoje eu vou ser objetiva e conseguirei também falar sobre a Vale na Amazônia? Não, kkkk. E confesso que a minha energia e a minha voz estão indo de base, como diriam os jovens. Então vocês me perdoem, ponham aí uma música Hilarie da Xuxa para cantar ao fundo, caso a minha animação não esteja condizente aí com as expectativas. Raramente um rally de ações impulsionado pelos ativos de tecnologia não é criticado pela fragilidade dos seus motivos. Dessa vez, com a febre cada vez mais intensa da inteligência artificial praticamente sustentando o mercado por si só, os críticos estão em peso. Como diria a poeta, haters gonna hate. Porém, agora talvez eles tenham um ponto. Nunca tão poucas ações levaram nas costas as altas de índices do S&P 500 e do Nasdaq 100. As 7 maiores ações de tecnologia do mercado americano, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Tesla e Nvidia, adicionaram um valor combinado de 454 bilhões de dólares em 5 dias, levando o S&P 500 a um segundo ganho semanal consecutivo. Com um aumento considerável de 43% desde janeiro, o ganho médio dessas chamadas Big Seven é quase 5 vezes maior do que o do S&P 500. Os valuations estão inflados com um múltiplo preço-lucro de 35 vezes, que está 80% acima da média do mercado. Epa, eu achei que eu ia dormir cedo. Mas múltiplo preço-lucro, ou famoso PL, é um conceito bom demais para não ser explicado. Isso é uma métrica usada pelos investidores para avaliar o preço justo de um ativo. Basicamente indica quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros de uma empresa. Por exemplo, se uma companhia tem um PL de 7, essa informação indica que o preço atual da ação representa 7 vezes o lucro acumulado em 12 meses. Não existe um preço-lucro, um PL ideal, já que muitas coisas podem causar diferenças nesse indicador. Mas, a grosso modo, um PL alto quer dizer que os ativos dessa empresa estão caros ou o mercado tem grandes expectativas sobre determinada ação. 35, que é a média do PL das empresas de tech americanas, é um PL alto. A título de comparação, o PL do índice Bovespa, segundo analistas da XP Investimentos, é de 8 vezes. Então, isso quer dizer que as expectativas e o preço das ações tech dos Estados Unidos são maiores do que as para o Ibovespa, por exemplo. Mas, para grande parte dos especialistas em mercados, a situação está repleta de riscos. O que vai acontecer com o mercado quando a animação em torno da inteligência artificial acabar? O desempenho das Big Techs atualmente é um vendaval de ventos favoráveis. Gostaram dessa expressão?
é uma outra expressão bacana aí de mercado, é que em inglês, quando tem um monte de coisa boa acontecendo com uma empresa ou com um setor, eles chamam de tailwind, ou vento de cauda. E os ventos de cauda para a tecnologia vão desde o otimismo com a inteligência artificial até lucros melhores do que o esperado e uma fuga para ativos seguros. O otimismo de que um acordo sobre a dívida dos Estados Unidos deva ser alcançado também reforçou esse sentimento. Só que aí o receio é que quando esse vento parar de soprar, porque sempre para, será que esse preço aí vai ter valido a pena? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou ao Brasil após 8 anos desde a sua última viagem para cá. Ele chegou na madrugada de domingo para segunda para participar de uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para a cúpula de líderes da América do Sul, que vai reunir 12 líderes da região em Brasília nesta terça-feira. Acusado de graves violações de direitos humanos pela Organização das Nações Unidas e de narcoterrorismo pelos Estados Unidos, a presença do líder venezuelano no país é polêmica. E acreditem, eu sei que é polêmica, porque eu passei a minha segunda-feira inteira resolvendo BOs em torno dessa polêmica. Como somos um podcast de economia, sobre economia vamos falar. Um dos pontos trabalhados pelo governo brasileiro durante a visita foi a dívida da Venezuela com o Brasil. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo federal vai constituir um grupo para consolidar a dívida e reprogramar esses pagamentos. De acordo com dados do BNDES, a Venezuela não pagou cerca de 722 milhões de dólares emprestados pelo Brasil, ainda uma parcela de 84 milhões a vencer. Só que, fora essa dívida, as relações comerciais entre o Brasil e a Venezuela têm sido historicamente significativas. Antes da crise econômica e política enfrentada pelos nossos vizinhos nos últimos anos, o comércio bilateral entre os dois países era robusto, principalmente no setor de energia e de petróleo. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nos últimos 20 anos, as relações econômicas foram estruturadas em torno do comércio bilateral bastante superavitário ao Brasil. As empresas brasileiras tinham uma presença considerável na Venezuela, investindo em setores como construção, agricultura, telecomunicações e indústria. O Brasil ainda importa petróleo da Venezuela, embora em menor quantidade, e a Venezuela é a fornecedora de energia do estado de Roraima, que não é interligado ao sistema brasileiro. A Venezuela também segue sendo um dos principais destinos das exportações agrícolas do Brasil, como a venda de milho e carne. E voltamos ao tópico grandes empresas e Amazônia, que começamos a discutir ontem, dando um panorama geral aí sobre os planos da Petrobras para explorar a região conhecida como Margem Equatorial, no litoral norte do Brasil. Eu vou puxar o gancho do Lucas nos comentários sobre a distância entre os locais de perfuração e a foz do rio Amazonas, que é um dos pontos mais polêmicos discutido nas redes sociais mesmo, porque a proximidade dessas coisas é relativa. É que, como vimos ontem, Foz do Amazonas, com letra maiúscula em Foz, é o nome de uma das bacias da margem equatorial, a que abrange o litoral do Amapá e do Pará. A foz do rio Amazonas, e agora a Foz com letra minúscula, realmente fica na bacia Foz do Amazonas. E acho que isso é meio óbvio, né? A bacia Foz do Amazonas foi batizada por causa da foz do rio Amazonas. Só que a bacia é grande e o projeto da Petrobras fica a cerca de 500 quilômetros da foz do rio propriamente dita. Bom, se você é que nem eu e não tem a menor noção de distância, podendo 500 quilômetros ser tanto daqui até a esquina como de Manaus a Porto Alegre, eu vou exemplificar com a ajuda do meu amigo Google. A distância de São Paulo ao Rio de Janeiro é de 434 quilômetros e a de Salvador a Maceió é de 578 quilômetros. Então, a distância da foz do rio Amazonas até o poço em questão, o FZA M59, eu decorei o nome do poço, seria umas 7 horas de carro, caso existisse uma ponte ligando esses dois pontos em linha reta. Fica aí minha inspiração para uma questão do Enem, hein? Pensei nisso agora. E aí, essa distância aí, essa interpretação que o poço estaria ou não estaria perto da foz do rio Amazonas, é o que está dando uma polêmica. E, menina, isso está dando um bafafá no governo que eu vou te contar. Um dos motivos, inclusive, pelos quais eu nunca me aventurei pelo jornalismo político é que eu não tenho a menor maturidade para lidar com isso. Eu ficaria o dia inteiro falando, não acredito, tô passada. E também começar toda a matéria com, gente, vocês não vão acreditar. Então, gente, vocês não vão acreditar que a decisão do IBAMA de negar a licença de exploração da Petrobras causou uma cisão no governo Lula, basicamente, colocando a parte do desenvolvimento basicamente contra a parte do meio ambiente, envolvendo aí os parlamentares e políticos da região norte. O governador do Amapá, Clélio Luiz, do Solidariedade, inclusive postou no seu Twitter, abre aspas, e de uma vez por todas,
Os poços da margem equatorial não estão localizados próximos da foz do rio Amazonas. Encontra-se mais de 500 quilômetros de distância da foz e cerca de 154 quilômetros de distância da margem térrea do estado, quase chegando em águas internacionais. Fecha aspas. Pois bem, nas decisões do IBAMA, o que se discute é a possibilidade de um eventual vazamento de óleo na região de águas profundas atingir a costa. Não é atípico e essa análise é feita em regiões onde já existe atividade petrolífera. Um ponto apontado é que o bloco exploratório FZA M59 estaria muito distante das bases em terra, em Belém e em outros pontos de apoio sugeridos pela Petrobras nos estados. Já a empresa afirma que os recursos destinados a isso são adequados e que daria tudo certo. Amanhã eu prometo que eu entre em mais detalhes da polêmica política e dou uma pincelada aí no que a Vale tem a ver com essa história. Vamos aos últimos recados. Além disso, se inscreve aí no podcast, me segue nas redes sociais. Então, vamos aí aos últimos recados, antes que eu durma falando sozinha. O Alan Kleber escreve a seguinte mensagem. Gostaria que você falasse sobre crédito rural por meio de bancos internacionais e startups como alternativa para as altas taxas de juros e escassez de recursos do Plano Safra. Parabéns pelo podcast. Rapaz, Alan, extremamente específica essa sua pergunta, eu adorei. Vou atrás de pessoas que são mais inteligentes do que eu para te responder e volto em breve. E, gente, com vocês me ajudando, eu tô quase fazendo uma distribuição de lucros. A Laís me deu uma ideia excelente que eu estaria usando no TikTok. Usar não somente os ingressos dos shows da Taylor, mas também os de la grandiosa banda mexicana RBD para explicar conceito de mercado. Já segue a gente lá no TokTok, é Bloomberg Linha Brasil. Tem eu, tem o Alan, que é engraçadinho no TokTok. E aí eu vou fazer esse vídeo aí com a sugestão da Laís, tá? Bom, quase falei boa noite pra vocês. Boa noite. Bom dia. Tchau.